Boa tarde, você que está entrando, você que está assistindo o replay. Hoje nós vamos falar sobre as perguntas do briefing. Então, essa live vai ser focada para poder entender como que a gente vai selecionar as perguntas para poder fazer um briefing completo, certo? Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente começar. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui no meu computador, né? Para eu poder conseguir visualizar as mensagens de vocês. Olá, pessoal que está entrando. Agora sim, agora já consigo ver vocês ali. Boa tarde, deixa eu ver quem está entrando. Olá, Milka, boa tarde. Boa tarde. Eu ainda não consigo ver quem está entrando, porque eu não consigo ver aqui, só consigo ver ali. Né? Então, eu só estou vendo a Milka por enquanto. Nós já temos várias pessoas aqui ao vivo comigo, né? Muito bom, muito bom. Hoje, então, vamos entender um pouquinho mais. Obrigada! Obrigada. Eu quase não uso cores, né? Roupas coloridas, né? Deixa eu tirar o áudio do meu computador, porque tá com áudio ali. Aí eu fico me escutando duas vezes. Vamos começar então, gente? Olha só. Quando a gente vai fazer um briefing, é muito importante a gente entender para quem é esse briefing, quem é o cliente, quais são as atividades que nós vamos fazer naquele espaço. Então, a gente já fica muito direcionado para o processo quando a gente faz a primeira entrevista com o cliente, que é a entrevista onde ele passa a nos conhecer, né? Onde a gente gera empatia, que acontece bem antes do briefing, inclusive, que acontece lá no início, quando a gente está fazendo ainda o primeiro contato com o cliente, mostrando nosso portfólio, gerando a empatia inicial, né? E aí, depois disso, ali a gente já tem uma direção para o que de fato a gente vai ter que fazer. Qual o tipo de projeto que a gente vai fazer, se vai ter reforma, se não vai ter reforma, se a gente vai fazer execução junto, se é só o projeto. Ali a gente já consegue saber muitas coisas. E principalmente quais são os ambientes que nós vamos falar, né? Que a gente vai fazer. Porém, a gente só vai esmiuçar isso, entender com clareza e também trabalhar com mais exatidão no processo quando a gente chegar no briefing. É o briefing que vai dar uma noção melhor para a gente poder desenvolver esse trabalho, tá? Então é com o briefing que a gente vai conseguir saber e perguntar e questionar e fazer realmente as análises pertinentes para esse processo, certo? Eu esqueci de selecionar as minhas canetas. Deixa eu pegar as minhas canetas que eu vou utilizar hoje. Vou usar essa 08 aqui. E vou utilizar, hoje eu vou riscar com que cor? Com que cor? Eu vou usar rosinha hoje. Rosinha. E vou usar também a cor cinza. Cinza? Tem vários cinzas aqui, sabe, gente? Deixa eu ver qual desses branches que eu vou usar. Esse aqui é só para contorno. Esse aqui, eu gosto desse. Esse aqui é mais azulado. Pronto, já selecionei as minhas canetas, né? E agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Minha tela não, minha página aqui com vocês, né? Pra gente poder para mostrar para vocês a minha análise de hoje. Ok. Vamos baixar aqui. Ok. Pro outro lado, Amandinha. Aqui. Deixa eu trazer mais para cá. Para ficar melhor para vocês visualizarem. Ok. Perfeito. Certo? Se vocês tiverem perguntas durante nossa aula, pode fazer as perguntas, tá? Que sejam pertinentes ao nosso tema. E eu estarei aqui respondendo para vocês. Então, o tema principal de hoje é as perguntas do briefing. Certo? Esse é o tema principal da nossa aula de hoje. Certo? Bom, a primeira questão que você tem que avaliar é o ambiente, né? Qual que é o espaço? Qual é a área, né? Qual é a área que você vai trabalhar, né? Se é sala, quarto, cozinha,
qual realmente é o ambiente que você vai estar trabalhando, tá? Então, aqui você vai colocar, vai pontuar qual ambiente você vai trabalhar, qual a área que você vai trabalhar. Aí, em seguida, você tem que começar a analisar algumas questões. Eu vou fazer uma análise com base na cozinha, tá bom? Porque eu tenho que observar, por exemplo, né? Se eu for analisar de uma cozinha, então, vou colocar aqui, exemplo, cozinha. E as minhas perguntas que vão partir dessa análise, né? Aqui. Dessa minha análise. Essa minha análise, eu tenho que pensar quem são os usuários, quem vai habitar e quem vai utilizar aquele ambiente no dia a dia. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos habitantes tem naquela residência, quantas pessoas vão utilizar essa cozinha. Quantas pessoas? Além de entender quantas pessoas vão utilizar essa cozinha, nós precisamos entender as rotinas. Quais são as rotinas das pessoas que estão habitando naquela casa? Como a gente está analisando uma cozinha, né? Como que é o processo no café da manhã? Eles almoçam em casa ou não? Almoço. Almoço em casa? Comem muita comida congelada? Interrogação aqui também. Eles almoçam fora. Comem fora. E na janta, como é que funciona? Tem café da tarde? Como que é a rotina de todo o processo da casa, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui o jantar. Como é que é? E aí eu vou analisar as mesmas coisas, tá? Aí dentro dessa gama de coisas que eu tô analisando, eu preciso perceber algumas questões bem pontuais. Qual a outra questão pontual que eu tenho que entender? Quantas pessoas estão nessa casa? Alguma dessas pessoas fica o dia inteiro na casa? Né? Então, assim, pessoas ficam em casa, tá? Por que eu tenho que analisar se as pessoas ficam em casa? Porque se de repente eu tenho uma parte da família que fica em casa, ela vai frequentar, ela vai usar a cozinha com mais frequência. Se as pessoas que estão nessa casa, elas cozinham em casa no almoço, né? O almoço é em casa, então existe o preparo dessas refeições. Se eles têm um hábito de fazer só comidas congeladas, comer fora, né? Então não tem um hábito constante de cozinhar, eu posso fazer com que essa cozinha ela tenha menos usabilidade, né? Menos questões para poder trabalhar com a disposição de produtos dentro dessa cozinha. Tá? Tudo vai estar relacionado ao que eu vou fazer naquela cozinha. Se é um cliente em que, vamos supor que é uma família de duas pessoas, né? O marido e a esposa que casaram há pouco tempo e agora eles estão fazendo o projeto da casa deles e aí nós temos uma cozinha pequena, tá? Uma cozinha pequena, porque é um casal jovem, e eles trabalham fora, eles almoçam fora, eles ficam a maior parte do tempo fora de casa. Eles não têm o hábito de ficar cozinhando o tempo todo. Então, a nossa cozinha ela vai ser mais utilizada de manhã cedo, à noite para lanches rápidos e também para os almoços e refeições do final de semana. Né? Então, assim, eu tenho que preservar e entender que eu não preciso colocar muitos utensílios naquela cozinha, né? Muitos itens. Agora, se é uma família maior, que tem um espaço maior, todo o meu processo aqui vai mudar, tá? Então, eu vou avaliar as perguntas que eu vou fazer com base nas pessoas que estão habitando aquela casa. As perguntas elas vão mudar conforme o tipo de rotinas, o número de pessoas, o tamanho do espaço. Vou colocar aqui o tamanho do espaço. Opa, até grudou aqui com o jantar. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tamanho do
espaço. Do espaço a ser projetado, né? Então, tem a questão do tamanho do espaço a ser projetado. E aí, com base nisso, então, eu tenho que avaliar as atividades. Quando eu começo a analisar as atividades que são feitas nessa cozinha, né? Quando eu observo as atividades que são feitas nessa cozinha, aí sim eu começo a pensar nas perguntas pertinentes para o projeto, tá? As perguntas elas vão ser pertinentes ao projeto com base nas atividades que eu vou fazer nela, tá? Então, eu primeiro chego nesse conceito aqui, ó, sair da cozinha, quantas pessoas vão utilizar, quais são as rotinas, quantas pessoas ficam em casa diariamente ou se usam muito a cozinha, o tamanho do espaço, atividades. E aí eu começo a analisar se eles recebem muitas pessoas, recebem amigos, recebem amigos. Porque se eles recebem amigos e têm o hábito de cozinhar para esses amigos, eles também vão querer uma área em que eles vão servir essas refeições. E assim, não vai ficar a esposa lá na cozinha cozinhando e o marido lá com os amigos. Ela vai querer interagir com esse pessoal. Então é importante sempre pensar na coletividade. A parte ergonômica. Ergonomia. Subir montanha aqui, ergonomia. A parte da ergonomia também ela é muito importante. Por quê? Uma das partes mais importantes, inclusive, tá? Por quê? Porque na ergonomia eu vou saber qual é a estatura das pessoas que vão habitar aquela casa, que vão utilizar aquele espaço. E com isso eu consigo definir as alturas do mobiliário. Né? Então eu consigo fazer uma bancada mais alta, mais baixa, porque se eu for fazer um projeto para uma pessoa que tem 1,60 m, as medidas são completamente diferentes se eu for fazer um projeto para uma pessoa que tem 1,90 m. Então eu tenho que avaliar as alturas das pessoas que frequentam aquela casa, que habitam aquela casa, tá? Então é muito importante eu entender as alturas. Outra coisa que eu vou começar a analisar aqui, que vai fazer parte da minha gama de perguntas, é a parte de setorização. Nós temos que fazer com que todo o processo, todo o projeto, ele fique fácil para o dia a dia. Desculpa. Então tem que ser fácil para o dia a dia. Como a gente tem que pegar e pensar na facilidade do dia a dia, nós vamos pensar que quanto mais eu setorizar o espaço, no caso a cozinha, né? Pensando que a cozinha tem alguns setores específicos, como área de preparo, depósito, cocção, higienização, um, dois, três, quatro. Falta um. Preparo, depósito, cocção, higienização. Nossa, deu branco. Preparar, depósito, cocção, higienização. Meu Deus, deu um branco. Daqui a pouco eu descubro qual que é. Eu lembrar qual que é o outro. Deixa eu até olhar aqui no meu material para poder lembrar. Setores. Peraí, que daí eu mando. Aqui. Deixa eu pegar e ver aqui para não falar coisa errada. Aqui. É o armazenamento, ó. É o armazenamento, ó, é o armazenamento de comida, armazenamento de louça, limpeza, preparação e cocção. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, é o preparo, a cocção, o depósito e a higienização. Sendo que o depósito se divide em dois aqui, ó, tá? Que é o armazenamento da comida e da louça. Ok? Então, nós temos esses pontos aqui. Isso aqui, quando eu vou fazer o projeto, eu tenho que pensar na distribuição desse espaço. Porque daí o que acontece? Assim como numa casa, a gente sempre pensa com o fluxo da casa, onde cada coisa fica,
né? Para a gente poder ficar indo e vindo o tempo todo. Cada ambiente que eu for projetar, seja ele um closet, seja ele uma cozinha, seja ele um quarto, ou uma sala, ou um banheiro, não importa. Eu sempre tenho que pensar na setorização, porque essa setorização aqui, ela vai fazer com que o meu projeto ele fique mais claro. E eu preciso perguntar para o meu cliente, com base nisso, né? Quais são... lembra que eu falei ontem sobre itens macro e micro? Entra nessa questão da setorização. Porque quando eu vou saber planejar e criar a setorização, eu preciso entender o que ele tem, o que ele não tem e o que ele vai adquirir através das ideias macros e ideias micro. E a gama de perguntas que você vai fazer, porque existem várias. No curso de briefing, por exemplo, nós temos uma gama de muitas perguntas. Eu vou até colocar o computador aqui do lado e vou mostrar para vocês a quantidade de perguntas que a gente tem lá no nosso briefing. Deixa eu voltar deixa eu voltar aqui para vocês verem. Do outro lado, Amanda, aqui, aqui. Pronto. Vamos subir. Olha só, eu tô no checklist aqui, tá? Esse aqui é o checklist de projetos residenciais, tá? Então, aqui, dentro do checklist de projetos residenciais, tem aqui todos os itens que a gente trabalha, ó, tem aqui até as ideias macro e micro, né? O programa de necessidade, e tem um questionário aqui, ó, que tem mais de 300 perguntas. Então, olha só, quantas pessoas vão utilizar a residência, quantos pretendem aumentar, se pretendem aumentar a família, a idade dos clientes que utilizam o espaço, qual a rotina dos clientes que utilizam o espaço, qual o momento do dia a dia que costumam se ficar reunidos, e assim vai, tá? Ó, como a rotina do café da manhã, rotina do almoço, do jantar, acordam cedo, acordam bem tarde, várias perguntas. Essas perguntas, elas têm que ser listadas e avaliadas na hora de fazer o questionamento com base no tipo de ambiente que você está fazendo e o tipo de cliente que você vai atender. Né? Então, você já consegue fazer um filtro conforme você vai conversando com o cliente. O que você não pode fazer é criar um questionário só de perguntas e respostas, porque esse cliente ele não vai te responder tudo que você precisa saber, tá? Então é importante a gente pegar e entender que o cliente ele vai se sentir mais seguro se você conversar com ele de uma maneira mais objetiva. Opa, deixa eu colocar mais para cá. Aí. Tá? Então, durante todo o processo, você vai fazer uma conversa informal. Você não vai fazer perguntas e respostas, tá? Então, você vai fazer uma conversa informal. Porque essa conversa informal vai fazer com que ele te apresente os principais dores dele de uma maneira mais tranquila, tá? Então é muito melhor quando você faz uma conversa informal do que você ficar fazendo perguntas e respostas. Vai facilitar para juntar as ideias. Então você lá no primeiro contato, vamos fazer recapitular os temas. Lá no primeiro contato, quando você está criando empatia com o cliente, o que você faz? Você vai lá e já sabe qual é o ambiente que vai ser projetado, mais ou menos a metragem daquele ambiente, mais ou menos a metragem, né? Mais ou menos a metragem você sabe também, né? E você já sabe quais são as pessoas que vão utilizar aquele espaço, né? Só que você não sabe a partir daqui, ó, a rotina, né? Essa parte você não sabe. E aí você começa a fazer uma pesquisa com o cliente, conversando com ele de uma maneira informal, como está aqui embaixo, né? Você vai conversar com ele e analisar quantas pessoas utilizam aquela residência, quais as rotinas em cada período do dia, café da manhã, almoço, janta, né? Se eles almoçam em casa, se eles não almoçam, se comem fora, né? Se tem alguém que fica na casa, às vezes tem criança pequena, ou a babá, ou a mãe, né? Alguém fica em casa junto com os filhos para poder passar o dia, então tem esse consumo na casa, né? Qual é o tamanho desse espaço? Se de repente eles fazem atividades, quais são essas atividades que eles fazem? As atividades é almoço, jantar e café da manhã? Tem outras atividades que é feito na cozinha? Se eles gostam de cozinhar, como é que faz? Então, é outra atividade aqui, ó, gosta de cozinhar. Quando a gente pensa aqui em receber amigos e gostar de cozinhar, a gente já imagina que vai ter um espaço ali
para a pessoa confraternizar com as pessoas que estão ali dentro, né, que vão participar daquela cozinha, tá? Então, sempre pensar no bem-estar. Teve uma época que eu peguei e fiz um projeto para um cliente que... Deixa eu até voltar para mim agora. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu voltar para mim, que daí eu vou explicar uma coisa para vocês. Aqui. Ui, pra cá. Pra cá. Aí, eu aqui. Agora eu. Agora vira pra mim. Pronto, agora tá muito perto. Vou colocar pra cá. Teve um projeto que eu fiz já há um bom tempo, que o meu cliente, ele era dono de um restaurante e ele era o chefe da cozinha, assim, ele gostava de cozinhar, ele era o maître, né? Ele gostava de cozinhar. Deixa eu colocar pra vocês aqui, pra eu poder voltar e enxergar vocês. E aí, o que acontecia? Ele gostava de receber os amigos, ele gostava de estar sempre no convívio com a família, mas principalmente com os amigos, né? E aí, o que acontece? Quando a gente chega numa casa e a gente vai fazer o projeto, geralmente a gente tem aquela classificação de que os nossos clientes, eles vão ter algumas áreas pré-específicas, né? Então, a sala de estar é a área social, cozinha passa a ser uma área de serviço, né? Um setor de serviço. Mas o que acontece? Para essa pessoa que gostava de cozinhar, será mesmo, né? E que ela tinha isso como um hobby, ela fazia com muita paixão aquilo, será mesmo que a cozinha era destinada a um setor de serviço? Não, ela estava destinada ao setor social. Assim como para um adolescente, o setor social é o quarto dele, tá? Então, ele gosta de ficar no quarto, ele tem a sua privacidade, ele gosta de estar ali. Então, é importante você entender que toda vez que você for fazer a análise de um cliente, você tem que observar ele como um ser individual e parar de olhá-lo como análises pré-estabelecidas. Porque essas análises pré-estabelecidas vai fazer com que você não identifique, não conheça ele da maneira que realmente precisa ser percebido, tá? Então, nesse caso do meu cliente que tinha um restaurante e ele gostava de receber os amigos em casa, a gente pegou a área principal da casa dele, que era onde seria a sala de estar, e tinha uma janela em L, né, da altura do pé direito, né, da altura do chão até o teto, então pegava duas faces, assim, bem grandes, e ali tinha uma vista linda para a cidade. Foi bem ali que foi feita uma ilha, para ele poder cozinhar vendo essas vistas, porque era o melhor lugar da casa para ele. A gente valorizou a parte que ele realmente gostava, o que ele mais gostava de fazer, que era receber os amigos e cozinhar. Então, nesse caso, quando a gente vai lá e trabalha pensando no cliente sempre, a gente não vai criar padrões pré-estabelecidos. Até mesmo na hora de desenvolver o briefing, na hora de estabelecer as perguntas que nós vamos fazer para o briefing, elas vão estar pré-estabelecidas com base no perfil do cliente e não naquilo que a sociedade diz como regra, tá? Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Gente, no meu computador está travando bastante. Será que para você está travando também? Está travando para vocês? Me fala assim ou assim se está travando. Me conta aí se está travando. No meu computador parece que está meio travadinho. E tá ficando claro para vocês? Vocês estão conseguindo compreender? Me fala aí. Me manda coração, me manda joinha, alguma coisa para eu poder saber que se vocês estão entendendo o que eu tô falando e se tá travando, me avisa aí também. Ah, estão entendendo. Tá tudo ok. Não está travado. Então é só o meu computador mesmo. Então, o sinal que tá chegando no meu computador. Perfeito. Então, olha só. Tudo entendido até aqui? Tá? Então, quando a gente vai fazer essas perguntas para o cliente, as pessoas pensam assim, Amanda, tem uma listagem de perguntas que a gente vai fazer para o cliente. Claro que existe as perguntas, sim, tá? Elas existem perguntas. Só que essas perguntas que você vai fazer não é pergunta e resposta. Você não vai ficar sentado na frente do cliente e fazer lá uma investigação. Não. Você vai fazer uma investigação, não, um questionário, né? Você vai conversar com ele. Por isso que eu gosto de trabalhar com as imagens, porque quando você traz imagens para o cliente, você já está deixando aquele ambiente descontraído, né, com um aspecto mais informal, porque ele vai olhar as imagens e vai dizer o que ele gosta e o que ele não gosta. E aí, por exemplo, se eu estou trabalhando com um projeto de cozinha, né, eu vou trazer para esse cliente imagens de cozinha. Pelo amor de Deus, se você vai fazer um projeto de cozinha, não vai mostrar para o cliente banheiro, tá? Se você vai trabalhar a imagem está travando um pouco, mas o áudio está ótimo. Beleza, então perfeito. O importante é que vocês estão escutando.
Então, o que acontece? Se você vai fazer um projeto de uma cozinha, não adianta você mostrar para o cliente vários banheiros. É a cozinha que ele quer, né? Se é a cozinha que ele quer, você tem que mostrar várias cozinhas. Até quando você vai trabalhar com o briefing card, tá? Que é aquele jogo de briefing que eu falei para vocês. O jogo do briefing, as pessoas me perguntaram pelo direct, aonde que eu encontro? Tá? Nós temos em alguns lugares o jogo de briefing. Uma delas é que a gente oferece o briefing cards para vender separadamente. Então, você procura aonde que tá? Tá no link da bio. Tem lá o checklist, o briefing card para vender, tá? Ele custa R$ 27, é um valor bem acessível, tá? Mas o que acontece? Você também vai encontrar o briefing cards dentro do curso de briefing, que se chama raio-x do cliente. Então, você encontra lá. Ai, tá acabando minha bateria, tem que apressar. Você encontra dentro do curso raio-x do cliente, tem também dentro do curso de consultoria em decoração e também você encontra o briefing cards dentro do curso expert em decoração, tá? E também, não posso esquecer, dentro do curso seu projeto, obviamente, porque todos esses conteúdos que eu estou falando para vocês, todos esses conteúdos que eu trago para vocês estão todos dentro do curso seu projeto, né? O curso seu projeto é o curso mais completo que eu tenho. Eu trabalho todos os passos, desde o primeiro contato ao cliente até você entregar um projeto e, além disso, como que você vende, como que você consegue trazer mais benefícios trabalhando com projeto de imobiliário. E as pessoas me perguntam às vezes, tá, Amanda, se você ensina só projeto de imobiliário, então eu não posso trabalhar com projeto de interiores? Gente, qual o projeto de interiores que não tem como base o projeto de imóveis? Me fala. Você consegue vender um ambiente sem a decoração, mas dificilmente você vai vender um projeto de interiores sem uma mobília, né? Meio difícil, né? Então, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Achei excelente a ideia das imagens. Ótimo, muito bom. Vai dando o norte bem assertivo para nós. Legal. Olha só, então pensa o seguinte. Quando você pega e vai fazer o processo, tá? Você tem regras a serem seguidas. E você tem que criar o seu próprio método. A tua melhor versão vai ser sempre a maneira que você vai estar conduzindo esse projeto. Você cria um processo claro e objetivo que vai ser igual para todos os clientes. Você não vai seguir, de um cliente que ele é mais intransigente, eu vou pegar e entregar milhões de pranchas, vou dar mais atenção para ele. Não. Você vai criar um padrão e esse padrão você vai seguir para todos os clientes. Não existe distinção de cliente, assim como distinção de valor, não tem. Se você souber o valor do teu projeto, da tua hora de trabalho, né, o quanto custa a tua hora de trabalho, você sabe quanto tempo você leva para fazer um projeto, mais ou menos com base na tua experiência. Então, com base nisso, você consegue estipular um valor que você vai cobrar por hora, tá? Só que entenda uma coisa que é muito clara e muito objetiva e muito importante vocês saberem, né? Não quer dizer que eu acabei de me formar, eu tenho menos habilidade. Olha só, fica até ilógico, né, gente? Eu tenho menos habilidade em projeto, então eu vou demorar 20 horas para fazer, 50 horas para fazer um projeto. Aí uma outra pessoa que tem mais habilidade e que faz rápido o projeto, consegue fazer 10 projetos em 50 horas. Estou dando um exemplo bem raso, tá? Para vocês entenderem. Isso quer dizer, então, que a pessoa que faz rápido, ela vai cobrar em um projeto que o outro profissional demora 50, ele demora 10 para fazer. Ele vai ganhar menos porque ele trabalha menos horas? Não. Aí existe uma outra questão, alinhada à questão de competências. Quais são as competências que você tem? Quanto mais competências você tem, maior vai ser tua hora de trabalho. E quanto maior vai ser tua hora de trabalho, mais você vai ganhar. Entendeu? E aí você ganha na tua produtividade. Então, assim, entendo, às vezes as pessoas me falam, mano, então fica divergente isso, se eu vou ganhar menos. Tô tentando um outro assunto que nem é da aula de hoje, né? Fica divergente isso, porque se eu tiver menos habilidade, eu vou demorar mais tempo. Só que daí o valor da tua hora é muito mais baixo, entende? Então, assim, sempre você vai aumentar o seu valor de hora com base naquilo que você sabe, tá? Então, tem que orquestrar isso. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema principal, que é o briefing, né, gente? E eu tenho que acabar logo, que vai acabar minha bateria aqui. Daí eu perco essa live. Então, analisando aqui, as perguntas elas vão acontecer de uma maneira natural, tá? Durante todo o processo. Só que essas perguntas elas acontecem conforme você vai mostrando imagens para esse cliente de uma maneira informal. Você vai sentindo. Tem momentos em que eu deixo uma listagem de perguntas selecionadas, pré-selecionadas para falar com o cliente. Só que na hora que eu vou
conversar com esse cliente e eu estou entendendo o processo dele, eu percebo que eu tenho que colocar outras perguntas no meio da conversa que não estavam na minha gama de listagem, não estava na minha listagem principal ali. E eu pergunto, porque faz parte do meu processo descobrir isso, tá? Então é importante. Então, ter uma listagem que você vai fazer antes para poder fazer as perguntas está ok. Porém, se elas vão surgir ao longo do processo, vai sentir do cliente que você precisa perguntar mais coisas, tá? E isso é só a experiência, o dia a dia que vai fazer com que você consiga compreender, ter o feeling para poder fazer as perguntas certas. Certo, gente? Bom, essa live vai ficar gravada, né, por 24 horas aqui para vocês assistirem. O meu resumo e essa live vai ficar disponível lá no Telegram. Então, se você quiser assistir outros dias, né, só lá no Telegram. Ou se não, e receber o resumo, né, lá no Telegram, tá? Então, você recebe por lá. Alguns conteúdos eu tô postando também no IGTV. Não são todos, mas alguns eu tô postando no IGTV, tá? Mas se você quiser receber todos os conteúdos, vai lá pro Telegram, que lá eu tô mandando conteúdo diariamente para vocês lá sobre esses materiais que a gente está trabalhando. Além disso, além desses materiais de live, tem outros materiais que são entregues para vocês por lá semanalmente, tá? Se você não faz parte também da minha lista VIP para receber materiais toda semana também, você entra no link da bio. Ali no link da bio tem o Telegram. Ali no link da bio você consegue colocar teu e-mail, teu nome e e-mail. E aí, semanalmente, a gente manda materiais, checklists, materiais complementares, tá? Eu sempre mando toda semana para vocês. Joia, gente? Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Pessoal que perdeu o início da nossa live, então assista o replay aí que vai ficar salvo para vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês. Nos encontramos na próxima live amanhã às 16 horas e 16 minutos, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Ah, não esqueçam de compartilhar, né? Passem para outras pessoas, para as pessoas também assistirem esse vídeo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.